Graça e paz, senhores, como é que vocês estão? Espero que você esteja bem. Estamos começando mais um programa Rede ao Mar. Pela TV Missão Cidade, uma TV totalmente evangelística, uma TV missionária, e estamos aqui mais uma vez para falar algo poderoso da parte de Deus através do meu amigo Danilo, que está hoje é o nosso convidado, e Danilo vai se apresentar, né? Mas se você ciente que Danilo é da Igreja Lagoinha de Niterói, pastor Felipe Valadão, e Danilo tem algumas experiências em relação à missão. Eu estou vendo aí a camisa dele aí, Missão Amazônia nos Ribeirinhos. Então hoje nós vamos falar de missões, né? Vamos falar de missões, vamos falar dos projetos e para que a igreja, né, veio. Né? Então, Danilo, se apresenta para o pessoal aí. Boa noite pessoal. Como ele já falou, eu sou o Danilo, sou casado, moro aqui em Niterói. Tenho 2 filhos, o Benjamin e o Isaac, congrego na Lagoinha Niterói, faço parte de um IGC, um grupo de crescimento de máximos lá da nossa igreja, e faço também missões, né? Atuo em missões, né? Graças a Deus, fazendo parte aqui com o pessoal da Missão Amar, que é do nosso querido pastor Giovânio, né? Que tem sido o mentor dessa missão. É um projeto que começou através da vida dele há 11 anos atrás. Deus deu essa visão para ele se mudou para Manaus. Hoje vive lá com a família dele, fazendo missões ao longo do Rio Amazonas, né? E a gente tem podido participar, mesmo morando aqui em Niterói. Deus chamou, a gente vai, né? É isso. É muito bom fazer parte. E assim, eu não pretendia fazer parte, né, desse projeto, né? Foi coisa de Deus, né? Eu faço parte lá do Ministério Lagoinha e a gente servia já, eu e minha esposa servia com o Ministério Hope, que é o Ministério de Evangelismo de Rua. E a gente participava de alguns evangelismos lá, visitando orfanato, visitando lar de idosos, evangelismo nas ruas, né, com moradores de rua. Os eventos que eram apresentados, a gente sempre estava presente. E aí um belo dia, né, visitando uma amiga, ela falou: Danilo, caramba, daqui a uma semana tô indo para o Amazonas, bem que você pode ir comigo. Aí eu falei para ela: irmã, eu vou orar. E nisso que eu falei, eu vou orar, algo queimou no meu coração. Era Deus já, você vai. Eu falei: Eliane, se ela estiver assistindo, é Eliane. No momento que eu falei, eu vou orar, queimou no meu coração. Eu falei: Eliane, tô sentindo que é de Deus, hein? Vamos ver. Vou falar com quem tem a autoridade. Aí liguei pra minha esposa. dá muito bom pra ela, não. Rapaz. Liguei pra minha esposa e falei: amor, surgiu uma oportunidade aqui de estar indo fazer missões, estar participando de uma missão, indo pro Amazonas, hein? Olha, Jeane Garcia, viu? Jeane, a esposa do Danilo, vai estar em breve aqui conosco. É uma benção, não é uma benção. Quando eu falei com ela, ela falou: amor, vê logo o preço da passagem. Caramba, é de Deus, com certeza. Eu falei: Eliane, e isso uma semana para a viagem. Eu falei: Eliane, se for de Deus vai dar tudo certo. Vai vir a passagem, vai vir tudo que é necessário e a gente vai. Na semana seguinte eu já estava pisando no Amazonas pela primeira vez, participando lá desse projeto lindo. E a gente subiu o Rio Manacapuru, fizemos evangelismo, missões, está tudo relacionado, né? Missões e evangelismo, está tudo relacionado. Foi um tempo maravilhoso. Foi uma experiência tremenda, né? Sempre é, né? Sempre é. Ficou quantos dias lá? Ficamos, dessa vez, eu fiquei 8 dias. E é um processo, né? Porque missões no Rio Amazonas é complexo. Você pega um barco que sai da cidade de Manaus, pelo menos a missão que a gente participa. Existem outros lugares, o Amazonas é muito grande, né? Então existem outros lugares que existem outras missões, mas a missão que a gente faz parte, a gente sai ali de Manaus e pega um barco. O barco, quanto maior o barco, mais lento.
Então você faz uma missão e o que você quer em uma missão é levar o maior número de pessoas possíveis. Só que quanto maior o número de pessoas, maior tem que ser o barco. E quanto maior o barco, mais lenta a viagem. Então nessa primeira missão nós fizemos 1 dia e meio só de viagem de barco para chegar na primeira comunidade que nós faríamos o trabalho. Para você ver como é um desgaste, né? Como é cansativo e dá trabalho, né? Porque você faz uma viagem de 1 dia e meio dentro do barco, dorme no barco, almoça no barco, vai ao banheiro no barco, toma banho no barco, você vive no barco. E aí você vai chegar na primeira comunidade. Aí você vai, faz o trabalho na primeira comunidade, volta pro barco, segunda comunidade, terceira. A nossa volta demorou praticamente 2 dias de viagem para voltar, né? Então é trabalhoso, né? É trabalhoso, mas é totalmente necessário, é essencial, né? Hoje, dentro do Brasil, o Amazonas é o lugar que a gente mais tem comunidades que ainda não ouviram falar de Jesus, né? Porque uma coisa é a gente evangelizar comunidades, lugares que as pessoas ouviram falar de Jesus, elas não têm um conhecimento aprofundado, mas elas sabem quem é Jesus. Então você vai conversar, você vai lapidar, você vai mudar a visão daquela pessoa. Agora, evangelizar pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, sim, nossa, uma cultura totalmente diferente. Totalmente diferente, é muito precioso, é uma oportunidade ímpar. Você que vai falando, Danilo, eu tenho uma experiência em evangelismo de traficante, né? Eu já falei aqui, vou repetir em relação assim, ficamos 3 anos numa comunidade chamada Fogueteiro. Fiquei 3 anos lá dirigindo uma igreja, mas evangelizar a um local totalmente, que a cultura é totalmente diferente. Eu vou te dar um exemplo, não fui para Amazonas, quem sabe um dia eu irei, mas eu fui lá para Mato Grosso do Sul, né? Ficamos 15 dias lá na aldeia indígena lá. Nossa. E foi uma experiência assim, sensacional. Eu ministrei dentro da aldeia, aí você vê. Hoje a gente tem um conforto aqui. Sim. As igrejas, hoje nós temos um conforto. Sim. Nós temos uma cadeira, nós temos a nossa igreja ainda não tem mais um ar-condicionado, um ventilador, temos um som bom. Então assim, e quando a gente vai para um local igual a esses, a gente sente que a gente não faz nada aqui, cara. Eu sempre falo que, Danilo, não sei se você concorda comigo, a igreja ela precisa ser missionária. Sim. A igreja ela é missionária. Sim. Se ela não for missionária, ela não pode ser chamada de igreja. A igreja precisa ser intencional em tudo, né? Porque tudo tem um propósito, né? E o propósito é a expansão do reino, né? Apresentar o rei ao reino. Então, se a igreja é intencional em tudo, ela precisa participar de missões, né? Evangelismo, missões, tá tudo, como a gente disse, tudo relacionado. Existem diversas formas de se fazer isso, né? De forma direta, de forma indireta, próximo, longe. A gente está dentro de um conceito que está sendo ensinado, né? Que o ID, o ID de Deus é você ir de onde você está. Cara, isso é precioso, é lindo. Mas imagina se as pessoas não fossem além, né? Se não tivesse aqueles que vão um pouquinho mais longe, se não tivesse aqueles que vão nos lugares onde são mais complicados, como o evangelismo aos traficantes, aos drogados, a lugares que são de pouco conforto, como o evangelismo mais distante, como o Piauí, Amazonas. Todos precisam ser alcançados, né? E quando a gente chega nesses lugares, não sei como foi para você, mas eu fiquei muito impactado como as pessoas conseguem se alegrar, né? Às vezes com tão pouco, né? E a gente fica pedindo mais, prosperidade, Senhor, prosperidade, mais. Eu estava lendo esses dias a respeito de uma missionária, não estou lembrando agora o nome dela, ela tá atuando numa cidade na África, que a moeda nessa cidade, R$1 nosso, é como se fosse 6 vezes o valor da moeda dessa cidade. Se a gente se muda para lá, nós somos milionários. E olha que pra gente ser milionário tá faltando um pouquinho. Uma doação que a gente faz, né, para esses irmãos que estão nessa cidade fazendo esse trabalho, em uma cidade na África, cada R$1 que você doa, esse R$1 tá valendo por 6. Você é rico e não sabe, hein? Nós somos ricos e não sabemos.
A gente pode estar fazendo tanta coisa, estar ajudando tanto, né, em tantos lugares, né? E missão se trata disso, de você se desprender um pouco daquilo que você tem, né? O que a gente tem de mais precioso, né? Não é o nosso dinheiro, é o nosso tempo. Justamente. E o que a gente tem de mais precioso ainda do que o nosso tempo? É aquilo que a gente tem que ofertar, que é Deus na nossa vida, né? É papai. Então ele é o que nós temos de mais precioso, e se ele é o teu mais precioso, se é o nosso bem precioso, é isso que a gente oferta, né? Primeiro a gente oferta a Deus, e aí a gente oferta o nosso tempo, e aí se você não está podendo ofertar o teu tempo, você pode ofertar algo que tem menos valor, que é dinheiro. Essa aí, ó, essa a gente tem que pegar. Essa tem que pegar. Deixa eu te fazer. Falar pro pessoal aí, cara, qual foi a tua maior experiência nessa tua viagem à Amazônia? Então, tem 4 anos que eu estou fazendo essa viagem missionária lá com o Grupo Amazônia, né, com o pastor Giovanni, com a família. E foram muitas experiências, né? Experiências com evangelismo e experiências com o campo, né, missionário. A gente tem, no meu primeiro ano, eu tive uma experiência muito forte com batalha espiritual, né? A gente foi visitar uma comunidade, e nessa comunidade tinha uma família que morava muito afastada, né? As comunidades lá geralmente, são de 20 a 40 casas numa comunidade. E aí essa família ela morava bem afastada, bem para dentro da mata. A gente tinha que caminhar cerca de 10 minutos dentro da mata para poder estar chegando nessa casa. E nós chegamos na casa, eu, missionária Sandra Roger, um beijo, e mais uma missionária que estava caminhando com a gente, né, nessa ocasião. E essa família, né, eles tinham 2 filhos, 2 meninos, e um dos meninos estava com as mãos atrofiadas. As mãos deles estavam mirradas, né? E a gente pediu para entrar, ela falou, glória a Deus que vocês vieram. A gente estava pensando que vocês não viriam. E eu falei, nossa, gente, essa casa tá diferente, hein? E aí a missionária Sandra Rocha, que já é muito experiente, ela falou, ó, vocês fiquem alerta, vamos entrar. Aí entramos, assentamos. Aí a mãe estava contando pra gente que ela estava tendo uma experiência que era a seguinte, eles tinham aquela casa, eles tinham uma casa na cidade de Manaus. Quando ela estava naquela casa, ela se adoecia, ela ficava doente, passava muito mal, não conseguia dormir. Aí o que eles faziam? Iam para Manaus. Aí ficavam algumas semanas em Manaus, ela se recuperava, ficava bem. Aí a gente perguntou, e o menino? Ele tem muitos anos que ele está assim, mas ele não nasceu assim. Mas ele está assim há muitos anos. Ele fala muito pouco e as mãos dele praticamente não abrem. E aí a missionária Sandra, né, muito experiente, né, era a minha primeira viagem. E eu ali, né, o que eu faço, o que eu vou fazer? E aí? E ela, ó, e por que a senhora ficou tão feliz que a gente chegou? A senhora estava esperando, eu queria que vocês orassem a minha casa, orassem a minha família, que eu não estou sentindo muito bem, eu não estou sentindo que é coisa boa. Ela já estava entendendo o que estava acontecendo. E aí nós começamos a orar aquele ambiente. A gente começou a orar, interceder, andar pela casa. Daqui a pouco veio uma opressão naquele ambiente. Começou ali uma opressão ali dentro. E a gente batalhando ali. Senhor, declarando a palavra. E óleo ungido. Orando. Até que os céus se abriram. Eu falei, Jesus. Aí quando a gente olhou para o menino estava inconformado, estava meio balançando, né? E aí a Sandra, né, muito sábia, né, trouxe ele para perto, pegou nas 2 mãos dele, começou a declarar cura sobre ele e declarar que aquele espírito ruim não tinha lugar naquela casa e nem na vida daquela criança. E conforme ela foi declarando, as mãozinhas dele foi soltando. Uau. A mãozinha dele foi soltando. Nós saímos daquela casa, a mão dele estava totalmente livre. Ele já estava mexendo os dedos, com a mão totalmente livre. Falei, Jesus, meu Deus, que pancada! Logo na primeira viagem. E todas as viagens foram muitas experiências. Essa última viagem, nossa, a gente teve a oportunidade de estar fazendo um batismo na sala da casa. Uma senhora já de 92 anos. E ela queria se batizar, a filha queria que ela se batizasse,
mas ela tinha perdido a visão dos olhos, dos 2 olhos. E aí, como é que vai fazer para batizar ela? Não dá para levar, não dá para fazer. Vamos fazer aqui mesmo. Trouxe ela para a sala, botou uma cadeira, ali nós oramos, ali mesmo ela já tinha confessado Jesus e toma ali água na velhinha. Coisa linda demais, foi muito bom, muitas experiências. Como o evangelizar, né? O trabalho missionário, tudo precisa ser debaixo de uma direção de Deus, né? Porque quando você está debaixo da direção de Deus, você entende o público que você vai evangelizar, e você pede uma estratégia a Deus para você estar fazendo evangelismo, as coisas com certeza vão acontecer, né? O Danilo, quanto tempo você no evangelho? Quanto tempo você... 8 anos. 8 anos. 8 anos. 8 anos. Foi na Lagoinha Niterói, me converti na Lagoinha Niterói, graças a Deus, há 8 anos atrás. Me converti, na semana seguinte eu estava me inscrevendo para o Seminário Carisma. Porque se você encontrou Jesus e você sabe que ele é real, é hora de conhecer ele melhor. Eu falei, Senhor, eu sei que você está aqui, eu creio, então eu preciso te conhecer, eu preciso mergulhar. E aí comecei o seminário, foram 2 anos maravilhosos de seminário. Inclusive agora eu estou fazendo seminário novamente, né? Porque o Carisma abriu agora o online, e aí eu já fiz logo a minha inscrição, falei, agora eu vou fazer em casa, vou rever tudinho para não esquecer nada. E estou refazendo o seminário, bom demais. Mas tem um versículo bíblico que nós conhecemos em Atos capítulo 1, versículo 8. Esse versículo aqui, ele é totalmente missionário, é totalmente evangelístico, para falar a verdade. É um chamado que Deus dá para a igreja. Mas recebereis poder, ao descer sempre vai o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Amém. Sabe o que eu aprendo disso aqui? É que o poder de Deus é pra gente. Sou pentecostal, gosto do movimento, mas o poder de Deus não é isso. Não. Não é só isso. O poder de Deus é para você ser revestido e ser enviado, né? Ser enviado. Então, assim, a gente tem que entender isso. Por que nós fomos chamados? Para que nós fomos chamados? Né? Eu sempre digo que a igreja ela precisa enviar pessoas. Precisa enviar pessoas. O evangelho é para que o povo reconheça o amor de Cristo. Né? A gente que quando aceita Jesus, olha só, você 8 anos de convertido, e entendeu o propósito. Opa, eu preciso conhecer Jesus. E depois que você conhece Jesus, você sabe que aquilo que você recebeu, cara, precisa ser liberado para alguém. Alguém precisa conhecer através de você. Né? É isso. Nós fomos reconciliados para reconciliar, né? E fomos chamados. Às vezes as pessoas têm a dificuldade, né, com a questão do evangelismo porque confunde, né, o chamado, né, de evangelista para a questão do ser evangelista, né? Uma coisa não está relacionada à outra, né? Quando a gente pega lá Marcos 16, a gente vai ver que todos fomos comissionados a evangelizar. Todos são comissionados a evangelizar, mas alguns têm o chamado de evangelista. É diferente, né? O cara que tem chamado de evangelista, você nota de longe, como o senhor. O cara tem um chamado de evangelista, ele vai estar ali, ele vai estar na pegada, ele está almoçando, ele está evangelizando, ele está no carro, ele está evangelizando. O cara só fala nisso. O cara só fala nisso, o cara está apaixonado. Não que nós não estejamos, mas ele está muito mais. Porque faz parte do DNA de quem Mas não quer dizer que qualquer um outro que tem um outro chamado não tenha que evangelizar. Porque Marcos 16 fala a respeito disso. Está dizendo o quê? Ide. Ide. E de quem? Todos. Então ele está falando com o profeta, ele está falando com o mestre, está falando com o apóstolo, ele está falando com todos. Está falando com você que é do ministério de ajuda. Ah, mas eu não tenho um chamado ministerial. Mas você é do ministério de ajuda e Deus te chamou às vezes para ser advogado. Você pode ser um advogado evangelista. Sim, eu acredito nisso. Padeiro, você pode ser um padeiro evangelista. No nosso barco servem 2 senhoras, que elas são exemplo. Elas são 2 cozinheiras maravilhosas. Elas fazem a viagem missionária para cozinhar. Elas acordam 4 horas da manhã,
Elas são profetas, porque elas estão fazendo o café da manhã dizendo: Senhor, esse café da manhã vai revigorar os teus filhos, esse café da manhã vai dar para eles tudo que é necessário para eles passarem o dia fazendo a tua obra, fortalece eles. Elas estão ali e vai, corta o pão, Deus já vai abençoando esse pão, fortalece teu servo. É isso, é entender o propósito e entregar aquilo que você tem de melhor. Deus não está pedindo algo que você não pode dar, Deus está pedindo aquilo que você tem. Eu gosto quando Paulo fala, né? Tudo que eu vivi antes de Cristo eu considero esterco. E aí por muito tempo a gente pensou: caramba, Paulo está dizendo que tudo que ele fez antes de Cristo não valia nada. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Mas só que não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu considero esterco. O que é o esterco? Esterco é o adubo. Eu considero adubo. Eu considero que aquilo que eu vivi antes de entender o meu propósito me preparou para esse momento. Aquilo que eu vivi antes de encontrar com Cristo e saber o que Ele quer de mim, me preparou, me fortaleceu para que hoje eu seja quem eu sou. Você não poderia ser diferente de quem você é. Então Deus quer trabalhar com isso aí mesmo. Com essa pessoa com algumas falhas, uma gordurinha, tá tentando se encontrar. É com esse mesmo que Deus quer trabalhar. Rapaz, o camarada que tem a visão evangelística, ele não fala de outra coisa. Evangelizar é lindo, lindo. Não tem... Quem não quer falar do seu amado, né? Quem não quer falar do seu amor, né? A gente está aqui, a gente não está conversando nem há 20 minutos, já falei da minha esposa, já falei dos meus filhos. Porque quando você ama, você fala, você quer dividir. Então a gente ama Cristo, a gente acaba falando de Cristo. Às vezes evangelizando e indiretamente evangelizando também, né? Porque a boca fala, o coração está cheio. Então a gente vai evangelizando. Há 2 semanas atrás, tive a oportunidade de fazer uma missão urbana aqui com o pessoal de uma igreja ali de Itaipuaçu. Pessoal, bênção demais. E o nome da Noite do Carinho. Olha que coisa linda. Sair durante a noite, né, durante a madrugada, eles saem geralmente meia-noite para entregar quentinho. Mas não é só entregar quentinho, né? É você sentar, conversar, bater um papo, conhecer, dar uma atenção para aquele pessoal que está ali em situação de rua. E se necessário for, falar sobre Jesus, evangelizar. Mas o evangelizar é isso, é você entregar um pouco do que você tem, dar o teu tempo, deixar a pessoa ver Deus em você, ver Jesus através da sua vida. Porque por muitas vezes a gente, se fosse da nossa ossada, se fosse realmente possível, né? A gente queria pegar o machado da unção, né? Abre a cabeça dele agora! Pô! Dava logo uma machadada e pegava o evangelho, botava dentro. Mas não é o Espírito que convence, né? Então o que você pode fazer? Você pode amar como Jesus amou. A gente vai lá, senta com eles, bate um papo, fala um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida, busca o agir do Espírito Santo para estar dando uma estratégia para cada momento, porque cada pessoa é um indivíduo, então Deus vai falar com você individualmente sobre cada pessoa e assim a gente flui. Você falou algo aí, Danilo, que desperta a galera que está nos assistindo, nos desperta em relação ao evangelismo. É doar o nosso tempo. Eu, quando fui para o Mato Grosso do Sul, aí foi dirigir, não dirigia nessa época, tinha habilitação, mas o irmão que estava dirigindo, foi 18 horas de viagem, direto. Saímos daqui, acho que dava 18 horas. Saímos daqui 7 horas da noite no sábado, chegamos lá 1 hora da tarde no domingo. Isso para doar o nosso tempo. Minha filha era pequenininha na época, aí eu lembro que ela nos deixou no ponto lá ali e a gente deu um beijinho na minha filha, minha esposa e partiu. A gente doou 15 dias, né? 15 dias, eu até brinco com o pessoal que eu virei pregador internacional, porque de lá eu fui pregar, recebi um convite para pregar no Paraguai, né? Eu falei, agora sou pregador internacional. Sou pregador internacional. Mas aí a gente foi para uma aldeia indígena. Eu só não vou falar o nome da aldeia porque eu vou pagar mico porque eu não sei o nome de direito. Mas me parece que é Teikwe, mais ou menos isso.
E numa cidadezinha chamada Carapó, onde eu conheci a missionária Sheila, pastor Wanderson, né? Um abraço para vocês aí que nos assistindo. E um casal abençoadíssimo, se doou de verdade para a obra missionária. E eles foram enviados por Deus para abrir uma igreja dentro de uma aldeia. E aí eu descobri uma cidade chamada Carapó, que ali é uma cidade pequena, linda cidade. Aquela cidade lá, o pessoal não gostava dos indígenas, né? Não gostava deles. Então parecia que eles não eram gente para eles. Aí a missionária Sheila chega lá com todo amor e carinho, juntamente com o seu esposo, abraça a aldeia, né? E se eu não me engano, até hoje tem a igreja lá na aldeia, né? Tem a igreja lá na aldeia. E eu tenho outra experiência que eu fui para o Maranhão e ministramos a palavra de Deus lá, dentro de um local totalmente assim, uma casa de chance da outra, só tinha mato praticamente. E pela misericórdia de Deus conseguimos ganhar umas 70 almas para Jesus ali, em 3 dias de pregação. Eu lembro que a minha maior experiência foi essa aí, quando a gente foi para o Maranhão, onde oramos por uma moça. Gente, isso aconteceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Eu nunca mais me esqueço. Eu tirei até uma foto dessa moça e revelei e trouxe para cá. Só que aí eu perdi. Essa moça, ela tinha nas pernas dela, Danilo, uma corrente dessa grossura. Ela era presa no quintal da sua casa. Os pais prenderam ela, que se ela se soltasse, ela mataria os pais. A moça totalmente possessa. Nossa. Possessa. Ela tinha uma faixa de 18 anos de idade. Onde ela estava dormindo quase um mês, era no quintal de casa, só uma coberta assim e do lado não tinha nada, um buraco no chão para ela fazer suas necessidades, e ela quebrava os seus dentes com pedaços de pedra ou o que ela achava. Então totalmente possessa. E chegamos lá pela misericórdia de Deus, oramos por essa menina, conseguimos chegar até ela porque ninguém conseguia chegar até perto dela, oramos por ela. E quando eu vim para cá, eu descobri depois de tempo que abriram uma igreja lá e as pessoas começaram a congregar, né? Então assim, fazer missão é você doar seu tempo. Sim. É doar seu tempo, é doar sua vida, né? Tem gente que tem chamado, como você falou aí, tá? Evangelista. Mas nós fomos chamados para evangelizar. Sim. Nós fomos só para evangelizar. Isso tem que estar no nosso DNA. Tem que estar no nosso DNA. Não é? A igreja foi chamada para isso. Receberia esse poder para quê? Para pular no mistério, irmão? Não, para rodar no manto. Para rodar no manto? Não, então, meu amigo, rode no manto, fale mistério na igreja, sim, mas saia para evangelizar. Né? Esse é o poder que Jesus nos deu. Sim, eu acredito que tem muita gente também que não se envolve com a questão missionária, com a questão de evangelismo, porque não se aprofunda em conhecer, em saber o que está acontecendo, o que ronda, né, todo esse meio. Isso é importante, você tem que buscar um pouco de conhecimento sobre aquilo que você quer atuar, né? Se você vai ser motorista, você tem que conhecer um pouco do seu carro. Se você vai ser vamos dizer assim, um padeiro, você tem que entender de farinha de trigo também. Você não vai só amassar pão. Senão, se você quer ser um missionário, você vai ter que aprender um pouco, né? Por quê? Porque nós temos a necessidade de ter. Toda missão você precisa de quê? Você precisa de estratégia, você precisa conhecer o local onde você vai atuar como um missionário, e você precisa entender o tipo de missão que você está fazendo. Às vezes a pessoa fala, cara, eu não vou ser missionário porque eu não tenho tempo. Mas você sabe qual o tipo de missão? Porque às vezes você não vai fazer uma missão. Existem missionários que, glória a Deus, eles moram, né? Eles conseguem se mudar, né? Projetam a sua vida para fazer o trabalho missionário. Então ele vai sair do local onde ele está, ele vai ser enviado, se Deus quiser, por uma igreja, por irmãos que vão estar ali ajudando ele para que ele possa morar numa outra localidade
e ali está fazendo o trabalho. Mas existem as cruzadas, que são trabalhos missionários de menor tempo, geralmente com um trabalho bem evangelístico em alguma área, em uma certa localização, né? Existem os que são enviados para o ensino, que vão ser enviados para estar dando suporte às igrejas locais, apresentando mais conteúdo, apresentando uma base mais sólida da Bíblia. Então, existem diversos tipos de missão que podem ser feitas, né? E às vezes, conhecendo um pouco mais, você vai se identificar com alguma delas. E existem muitas outras formas de ajudar missões, Sim, né? agora vai vir aí Hot Dog Festival em novembro, que é um tipo de evangelismo. Você é o nosso convidado, viu? Hot Dog Festival, o maior festival de hot dog de São Gonçalo. Meu irmão, vai ser cachorro quente para mais de metro. Para quem gosta de cachorro quente como eu, então assim, é um trabalho totalmente evangelístico, né? Juntamente aí com o nosso, chamo ele de paizão aí, o apóstolo Washington, né? Que está na organização. Então assim, é um trabalho evangelístico. Sim. É um trabalho evangelístico. São distribuídos, cada igreja vai doar 500 cachorro quente. São mais de 50 igrejas, né? Que faz parte. E um atrativo para as pessoas virem. Estratégia. Comer um cachorro quente conosco e ouvir a palavra do Senhor, né? Então, assim, existem várias oportunidades para a gente evangelizar. É isso aí. Né? Existem várias oportunidades para evangelizar. Rapaz, olha, tem um pastor amigo meu que ele falou comigo assim, pastor Jorge, sabe por que existe tanta conteúdo na igreja, tanta fofoca? E eu falei assim, não, eu falei assim, olha, no Brasil tem guerra, assim, de o exército ir, assim, não tem. Por isso que os comandantes, os grandão lá dentro, implica se você for com a sua botina, né? Suja, com a sua camisa, com a sua roupa amarrotada, ele vai te chamar a atenção. Por quê? Porque não tem guerra aqui. Se tivesse guerra, ele não olharia isso. Porque estava na guerra, estava na mata, estava guerreando. A igreja da mesma forma. Sabe por que tem muita contenda? É porque o povo está muito dentro da igreja e não sai para a batalha. Não sai para a guerra. Cara, é por isso. Quando ele falou isso comigo, eu falei, cara, é verdade. É verdade. Eu lembro que quando a gente subia na comunidade aqui, não vou falar não por ética, mas subia na comunidade aqui, numa comunidade de Niterói, 1h da manhã, meu amigo. Ele falava assim, essa é a hora da gente subir, pra gente evangelizar. Aí a gente subia assim, quando chegava lá em cima, baile funk rolando, o baile funk parava de ter o baile, e aí ele pegava o microfone e começava a pregar, rapaz, que coisa boa, que coisa boa, ele passava a madrugada praticamente evangelizando. E o quanto nós somos curados, né, quando a gente está evangelizando, quando a gente está entregando, né? Porque a gente está fazendo por alguém, mas sempre está recebendo, né? A palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir, né? Toda vez que você está falando a palavra para alguém, você está ouvindo a palavra que você está falando. Então você está gerando fé em si mesmo, não está gerando fé só na pessoa. E a gente vai sendo edificado, e a gente vai dando valor àquilo que a gente tem. O campo missionário dentro do Amazonas, ele está se tornando cada vez mais perigoso. Por quê? Porque dentro do Rio Amazonas existe pirataria, existe tráfico de madeira, tráfico de criança. Tá complicado, não é fácil. Então a gente não pode sair de qualquer jeito. Vocês alugam essa embarcação? Sim, aluga a embarcação. E aí a gente orando, eu falei, Senhor, qual é a direção que o Senhor nos dá para essa missão? Porque essa era uma missão menor. A gente hoje tem a missionária Denise que está morando lá. Ela mora numa comunidade chamada Passarinho, que fica no Rio Manacapuru. E ela está morando lá fazendo o discipulado de toda aquela região. São umas 12 comunidades ali em volta e ela está fazendo o discipulado daquela região. Então a gente estava indo para dar um suporte a ela. E eu orando, falando assim, eu quero uma estratégia para que por menor tempo que seja que nós vamos ficar lá, porque 9 dias parece muito, mas não é tanto tempo, né? Se você colocar quantos dias tem no ano, 9 dias não é tanto tempo assim, né? A gente fica longe dos nossos filhos, 2 horas já é muito tempo, mas 9 dias não é tanto tempo assim. Então eu falei, Senhor, nesse curto espaço de tempo,
me dá uma estratégia. E Deus falou, caixinha de som. Aí eu falei, caixinha de som, caixinha de som. Fui ali no Alcântara, a gente conseguiu aquelas caixinhas de som por um bom preço. Preparei um pendrive, 6 horas, adoração, louvor, ensino da palavra, trechos bíblicos, preparamos uma playlist ali e pendrive. Aí nós conseguimos preparar o pendrive, a caixinha de som, colocamos na ordem que Deus deu e fomos para a guerra. Porque evangelismo não se faz sozinho, irmão. Deus diz o quê? Um planta, o outro rega e ele dá o crescimento. Não dá para fazer sozinho. A missionária está lá, a gente está apoiando e a gente precisa de pessoas também para apoiar, né? Não adianta. Como ouvirão se não tiver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, a gente foi buscar os irmãos, quem pode ajudar, gente? Ó, caixinha tanto, pá, não sei o quê. E Deus sempre levanta homens e mulheres de Deus para estar apoiando. A gente conseguiu levantar 50 caixinhas com o pendrive para estar levando, para estar abençoando as pessoas que estão sendo já tocadas pelo ministério da Denise. Pessoas que foram evangelizadas, aqueles que estão fazendo... Essa Denise, ela é daqui? Do Rio? Não, é de lá. É de lá. É de lá. E aí a gente começou o trabalho evangelístico com 8 pessoas. Essa foi uma viagem menor. Então a gente ficou na casa missionária, que já tem uma casa lá onde ela está estabelecida. E a partir de lá a gente saía para as comunidades para fazer o trabalho evangelístico e para cuidar do povo que já tinha sido evangelizado. Ô Danilo, antes que me esqueça, é bom você tocar nesse assunto em relação à missão que vocês estão fazendo na Amazônia. Porque, vamos lá, a Igreja Lagoinha, ela que está apoiando esse projeto, é dela. Não. Esse projeto, ele é interdenominacional. Não, sim. Aí são pessoas de ministérios diferentes. De diversos ministérios e diversos lugares do Brasil. São diversos ministérios que estão ali, as pessoas que têm um chamado missionário e ela sabe que precisa... Mas tem uma hierarquia, tem alguém... Sim, o pastor Giovanni está lá. É de onde? Desculpa. O pastor Giovanni é de Manaus. Ele que está lá? Ele está lá. Tá, mas como é que você descobriu esse projeto? Então, como eu cheguei até o Projeto Amar, né? Que você quer dizer? Essa irmã, Eliane, que hoje está morando no Piauí. No Piauí? Não. Eu acho que é Piauí, sim. Ela não mora mais aqui no Rio de Janeiro. Essa irmã, ela era uma irmã que congregava aqui em São Gonçalo. E a gente... por quê? Porque ela morava em São Gonçalo. A gente se conheceu numa roda de oração. A gente se reunia para orar e aí uma irmã chamava a outra, um amigo chamava o outro para fazer um círculo de oração. E para quê? Para estar se fortalecendo, né? A gente vai no culto, tudo, mas quanto mais melhor, né? De Deus, quanto mais melhor. E a gente participando de uma roda de oração, eu acabei me encontrando com a irmã Eliane, fazendo amizade com ela, e ela me falou a respeito da missão Amazônia. E essa irmã, hoje ela não mora mais aqui no Rio de Janeiro, mas foi ela que abriu a porta. Eu conheci através dela, assembleiana, e fui a primeira vez com ela, né? E aí a porta ficou aberta, aí a partir de mim eu já levei mais 3 pessoas que já estiveram conhecendo lá o Amazonas, inclusive 3 jovens. É importante, é essencial trazer o jovem para missões. Na primeira missão éramos 28 pessoas, eram 4 jovens. 4. Até eu com 30 e poucos anos estava me sentindo jovem. Então, a gente já está encerrando, já chegando para o final, mas deixa eu te falar uma coisa. Qualquer pessoa que se interessar por esse projeto, como é que faz? Se se interessar pelo projeto, você pode estar procurando no Instagram Missão Amazônia. Lá tem os contatos, todos os telefones, inclusive o telefone do pastor Giovanni está lá. Você pode estar entrando em contato que alguém vai retornar para você. Vai ser uma bênção poder servir junto contigo nessa missão maravilhosa. Missão Amazônia. É isso aí. Tá bom, gente? Então, Danilo, brigadão
por estar aqui conosco. Pastor. Que Obrigado. bênção, foi uma palavra, foi muito edificante aí em relação à missão. Gente, estamos encerrando esse bate-papo aqui com o meu amigo Danilo. Em breve, sua esposa estará aqui conosco também. A Jeane, vocês vão gostar demais também. É uma mulher de Deus, tá bom? Estamos encerrando essa programação. Rede Almar pela TV Missão. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. E você é muito abençoado por Deus. Você vai ser muito edificado através desse programa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço. Vejo tuas promessas se cumprir, sinto tua presença me envolver. Quando eu estou no seu jardim secreto, meu Pai, se inclina e ouve a minha oração. Nos teus braços quero me alegrar. Receba, meu Senhor, a minha oferta. Meu Pai, entro no quarto, fecho a porta e começo a chorar em tua presença. Lá eu me perco, não conto as horas. Quão bom é estar contigo, meu Senhor e Rei. Quão bom é estar no seu jardim secreto. Eu vejo tuas promessas se cumprir e eu sinto a tua presença me envolver. Quando eu estou no seu jardim secreto, meu Pai, se inclina e ouve a minha oração. Nos seus braços quero me alegrar. Receba, meu Senhor, a minha oferta. Meu Pai, eu entro no quarto, eu fecho a porta e começo a chorar em tua presença. Lá eu me perco, eu não conto as horas. Quão bom é estar contigo, meu Senhor e Rei. Eu entro no quarto e eu fecho a porta e começo a chorar em tua presença. Lá eu me perco e eu não conto as horas. Quão bom é estar contigo, meu Senhor e Rei. Quão bom é estar contigo. Eu entro no quarto, eu fecho a porta e começo a chorar em tua presença. Lá eu me perco e eu não conto as horas. Quão bom é estar contigo, meu Senhor e Rei. Tão bom é estar contigo, meu Senhor e Rei. Quão bom é estar no seu jardim secreto. Tua presença é real, só tua presença, Senhor,
Quão bom é estar contigo, meu Jesus, meu Senhor e Rei, meu Senhor e Rei. Você acabou seu disfarce agora. Não poderá contrabandear mais. Isso é o que você pensa. Oh! Eu me apressei na minha conclusão, não é? Sim. Na sua primeira viagem, você chegou até a fronteira. Foi aí quando você orou e disse: Deus permita que aqueles guardas fiquem cegos, é isso? Isso é o que nós chamamos de oração do contrabandista. Senhor Jesus, quando estiveste na terra, fizeste olhos cegos enxergarem. Agora, eu rogo, faça olhos que vêm ficarem cegos. Mas precisa fazer isso agora. E se ele não fizer na hora, então já era. Eu não conseguiria enganar um guarda da fronteira. Imagina a cena. Eu chego lá, estaciono meu carro e desço para mostrar meus documentos. Em algumas situações, os guardas faziam a busca por 4 horas. 2 guardas na frente do carro, 2 atrás, 2 embaixo e 2 simplesmente parados observando as minhas expressões faciais, para ver se eu estava ficando nervoso. O que você faria? E eles não acharam as Bíblias em todo esse tempo? Não, eu nunca perdi uma Bíblia em 20 anos. Então Deus falou comigo através de sua palavra. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Então eu entendi que precisava ir até os cristãos. Eu não tinha ideia de como chegar lá. Nesta cidade onde estava, tudo ok. Mas, e depois? Sem dinheiro, sem contatos, sem idiomas. Mas algo estava ardendo no meu coração. E eu disse: sim, Senhor. Mas como? Eu acho que nós, ocidentais, estou fazendo uma confissão. Somos uns covardes. Nós precisamos nos tornar pessoas corajosas, de caráter e com convicções firmes. E não ter preciosismo com nossas próprias vidas. Nós decidimos seguir em frente em obediência a Deus. E era uma ação muito ousada e muito grande para acontecer em uma única noite. Inclusive, a revista Times publicou que esse foi o projeto mais ousado já visto em missões. E eu estou muito feliz por ter feito parte disso. Nós conseguimos. E só conseguimos em nome de Jesus. Claro que é perigoso, mas é muito mais perigoso se nós não fizermos. Não diga, se cuide, diga, corra riscos. Irmão André.
Agora que eu estou envelhecendo, mais e mais pessoas me perguntam: André, o que você quer escrito na sua lápide? Eu tenho algumas opções. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Outra seria: ele fez o que não poderia. Ou, como o túmulo de Oswald Chambers, que eu visitei em um cemitério no Egito. Oswald Chambers, um discípulo de Jesus Cristo. Isso daria glória para Deus, um discípulo de Jesus Cristo. Para seguir o caminho que Jesus deixou para você. Às vezes você aponta todas as minhas falhas e defeitos e esquece de olhar para Cristo. Ele é um homem perfeito. Mas você vive então olhando para mim, mesmo sabendo que pode cair. Te peço, se você quer subir, não olhe pra mim, não olhe pra mim. Não fui eu quem carreguei aquela cruz em seu lugar. Não olhe pra mim, foi Jesus Cristo que morreu pra te salvar. Olhe pra Cristo e a perfeição e a paz que procuras vai achar. Às vezes você busca encontrar no mundo razão pra viver. Esquece de olhar pra Cristo, Ele ama você. Às vezes você procura no mundo encontrar a luz. Te peço, não olhe assim, olhe pra Jesus. Mas você vive então olhando pra mim, mesmo sabendo que pode cair. Te peço, se você quer subir, não olhe pra mim, não olhe pra mim. Não fui eu que carreguei aquela cruz em seu lugar. Não olhe pra mim, foi Jesus Cristo que morreu pra te salvar. Olhe pra Cristo e a perfeição e a paz que procuras vai achar. Mas você vive então olhando pra mim, mesmo sabendo que pode cair. Te peço, se você quer subir, não olhe pra mim, não olhe pra mim. Não fui eu quem carreguei aquela cruz em seu lugar.